Até agora, até essa segunda pergunta, a gente discutiu muito de como era. Vamos falar agora qual que é a proposta, né? Segundo esse novo consenso, então, Ícaro, como que a gente vai definir esse excesso de adiposidade? Pois é, então, já dando um spoiler aí do que os autores querem nesse trabalho, IMC não é mais suficiente para classificar um paciente como sendo portador de obesidade, muito menos um indicador de uma doença. Mas ele é um parâmetro que, junto com as medidas antropométricas, permitirá definir um excesso de adiposidade, não ainda disfunção orgânica, mas sim excesso de adiposidade. E a gente pode estabelecer isso de algumas formas. Se o paciente tem um IMC maior que 25, mais uma medida antropométrica alterada, a gente vai falar já já quais são os pontos de corte, mas aí circunferência abdominal, relação cintura-quadril, relação cintura-estatura, ele teria diagnóstico de excesso de adiposidade. Ou ainda, independentemente do IMC, se o paciente tem duas dessas medidas antropométricas alteradas, considerando aí gênero, que a gente tem uma diferençazinha do ponto de corte para homem e para mulher. Uma outra opção, isso não quer dizer que esses exames devem ser solicitados rotineiramente, mas uma outra opção para definir excesso de adiposidade seria na DEXA, a densitometria de corpo inteiro, ou ainda com a bioimpedância, a gente tem um percentual de massa gorda maior que 25% nos homens ou 30 a 38% nas mulheres. Então, a gente conseguiria apenas com um desses exames complementares definir também excesso de adiposidade. Mas vamos ficar ali no mais fácil, né? IMC com uma medida ou duas medidas. E aí, quais são os pontos de corte dessas medidas? Circunferência abdominal maior que 102 para homem, 88 para mulher. Relação cintura-quadril maior que 0,9 para homem, maior que 0,85 para mulheres. Ou ainda relação cintura-estatura maior que 0,5. Isso vale para homem e vale também para mulher. Então, qual é a lição daqui? Além de ver peso, de ver estatura, usar a fita métrica quando for avaliar o seu paciente que vem para a consulta relatando excesso de peso. É claro que a densitometria de corpo inteiro, por exemplo, ela é útil para acompanhamento desses pacientes, a gente acompanhar, por exemplo, se esse paciente está conseguindo, ao longo do tratamento, perder massa gorda e manter, melhor ainda, ganhar massa magra, mas a gente consegue dar esse diagnóstico de excesso de adiposidade sem usar qualquer exame complementar. Ícaro, então, uma dúvida minha, então. Você comentou que a gente pode fazer o IMC associado a alguma outra medida antropométrica. E aí, do Isso. IMC, então, a gente ainda vai continuar com essa classificação que a gente tem atualmente? Grau 1, 2, 3, por exemplo, ou a gente vai usar um valor absoluto do número? Na verdade, eles não propõem mais utilizar aquela classificação. Por exemplo, sobrepeso é um termo que seria abolido, E de eu acordo já ia com essa fazer nova um corte proposta, aqui, né? o sobrepeso morreu, fazer aqui uma chamada bem É polêmica, isso, assim, já. né? O sobrepeso morreu, Eu Ícaro? fiz um vídeo desse no Eu Instagram da vi. gente, hein? Fiz Cara, exatamente cara assim. bom de marketing aí. O que Mas diga passa a lá. importar agora é, esse paciente tem um excesso de adiposidade que está associado com disfunção orgânica ou não? E não mais agora uma classificação apenas baseado no IMC. O IMC é apenas um parâmetro para definir o excesso de adiposidade. Então seria apenas uma triagem, mas que não permite mais fechar um diagnóstico de obesidade. E aí, dessa forma, essa classificação não seria utilizada, mas sim agora uma classificação entre clínica e pré-clínica. Obesidade clínica e obesidade pré-clínica, se houver de fato esse critério anterior de excesso de adiposidade, pelo menos. Quer complementar alguma coisa aí, Lapas? Não. Não, aqui é perfeito. Eu acho que Ícaro colocou bem. Tem esse problema, né, Ícaro, que na própria diretriz ele coloca que todos esses parâmetros de circunferência abdominal, etc., são para pessoas caucasianas, né, de pele clara, e não, pelo menos no documento principal, eles nem entram nos detalhes em relação a outras etnias. É um problema, porque a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos, é uma população muito miscigenada, primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho dado muito carão nos residentes da CARD, né? Tá lá examinando o paciente. E aí, deu quanto circunferência abdominal? Tô sem fita métrica, minha gente. 2025 não dá mais, né? Pra vir aqui pro ambulatório sem fita métrica. Tem que trazer, né? Faz bastante sentido. Aí lembrar, porque isso, mais uma vez, é sugestão de especialistas, dezenas de especialistas na área, todas as recomendações que entraram lá no consenso
tiveram um grau de concordância de pelo menos 90%, vários tiveram unanimidade, né? Todo mundo concordou. Mas por que eles colocaram do ponto de vista científico? Por que colocar circunferência abdominal, relação circunferência sobre altura? Ou seja, eu tenho 1,80 m, eu posso ter uma circunferência abdominal que chega à metade da minha altura, 90 centímetros. Passou disso, está alterada, vai dar uma relação acima de 0,5. Por que isso? Porque já tem muito estudo na literatura mostrando que esses parâmetros, eles predizem, né, risco de eventos futuros, cardiovasculares inclusive, de forma melhor, mais acurada do que o IMC isoladamente, né? E aí, como a gente vai ver, se você tem 2 pacientes com IMC de 27, um tem circunferência abdominal aumentada, outro tem normal, os estudos mostram que esse primeiro paciente vai ter mais evento cardiovascular, maior risco no futuro do que o segundo, né? Então, esse é um dado bem relevante também. E aí, do ponto de vista prático, né, que você falou agora, essa questão do sobrepeso, etc. Pela classificação nova, tiraria, eles colocam lá, inclusive, um infográfico, né, que eles vão comparando como é que era antigamente, como ficaria agora. E entre vários exemplos que ele coloca lá, tem lá 2 casos, sei lá, paciente com IMC de 28, pelo esquema antigo ficaria como sobrepeso. Beleza. No primeiro paciente com IMC de 28, ele coloca como se o paciente tivesse circunferência abdominal, relação circunferência abdominal, altura, tudo normal. Ou seja, esse paciente sai de sobrepeso, não existe mais essa classificação, ele fica como normal do ponto de vista de obesidade, né? Ele meio que dicotomiza, é obeso ou não obeso. Ponto. Já um segundo caso, com o mesmo IMC igualzinho, de 28, se tiver, digamos, circunferência abdominal é um homem, circunferência abdominal de 103, maior do que 102, considerando caucasiano. Ele sai de sobrepeso, que a partir de agora não existiria mais por essa classificação nova, ele já pula para obesidade, né? Então, isso é uma coisa que muda realmente em relação ao paradigma anterior. Eduardo, mas isso vai mudar conduta? Vamos discutir mais para frente, que aí é o principal, né? Você ficar nomeando uma coisa de A ou B, tem importância? Tem, mas no final das contas o que vai mudar, o que importa para o paciente eu vou ganhar uma medicação a mais por causa disso, eu vou ganhar um exame disso, enfim, vamos falar isso daqui a pouco, né? Mas essa noção é importante do pessoal saber que existe, até porque isso já entrou aí na grande mídia, Jornal Nacional, etc, né? E pega até mal, você tá lá, o paciente vem ele perguntar, não, mas agora não tô nem sabendo desse critério novo, então o médico tem que estar ciente disso. O cara chega lá e fala assim, não, seu IMC deu 31, você tá obeso. Aí o cara, não, mas agora o IMC não é mais, porque você não sabe se eu sou obeso mesmo. Aí você toma uma rasteira aí do paciente. Você nem mediu a minha circunferência abdominal, né? Você pediu uma Dexa pra mim, por acaso? Boa. A ideia é facilitar, tá? Não é só complicar. E tem casos também que do ponto de vista prático, fale. 2 segundinhos que Ícaro falou e ratificou bem, né? De parâmetros não invasivos, a DEXA, né, que seria a densitometria de corpo inteiro, seria o padrão ouro realmente, mas eles enfatizam bastante isso, até porque, lembrando, os Estados Unidos tem, pelos critérios antigos, tem 40% de prevalência de obesidade, provavelmente aumentaria usando esses critérios atuais. Então é óbvio que em termos populacionais, é óbvio que você não vai fazer DEXA para todo mundo, óbvio, mesmo bioimpedância, que é uma máquina muito mais barata, muito mais acessível e tal, você não vai ficar fazendo para todo mundo, né? Mas isso é importante porque, às vezes você tá lá, suizão da vida, você vai dar o diagnóstico com fita métrica, com balança, normal, mas de fato, isso aí eu acho que boa parte dos cardiologistas na sua formação terminou não vendo isso tanto na residência, etc. Se você está no seu consultório particular e que você tem acesso a esses métodos, ou encaminhar para um nutricionista que tem uma bioimpedância, a maioria tem, ou pelo menos dos que eu convivo aqui, ou então, pedir a DEXA para o paciente fazer ali em algum laboratório, etc. Isso ajuda muito para o paciente que tem acesso a esses exames, como o Ícaro falou, acho que nem tanto para o diagnóstico, porque o diagnóstico geralmente vai ficar claro ali pela antropometria, mas vai ajudar muito no segmento, vamos falar isso depois, para você ver se aqueles 3 quilos que o paciente perdeu, o que é? Porque pode ser que ele tenha perdido 5 de gordura e ganhado 2 de massa muscular, perdeu 3. Esse é um cenário. Pode ser que ele tenha perdido 2 de massa muscular e 1 de gordura, já é outro cenário. O primeiro é muito mais favorável. Então ajuda bastante ali no segmento do paciente. Mas não tem essa obrigatoriedade de fazer DEXA ou bioimpedância para dar diagnóstico. Isso é crucial, porque estamos falando de um país com 220 milhões de pessoas. É óbvio que você não vai ficar pedindo esse exame para todo mundo. Não, e do ponto de vista prático, chega um paciente para você aí vou dar um exemplo bem pitoresco, mas assim, um paciente com 180 quilos e 1,5 m, né, um IMC de 50.
não tem muita ciência pra gente fazer, né? Não precisa ficar querendo pegar uma circunferência abdominal, fazer uma DEX, a gente já tem a diretriz, o consenso, ele até cita lá que, por exemplo, IMC muito elevado, acima de 40, pode-se assumir que tem excesso Perfeito. de adiposidade, né? Sem precisar de confirmação adicional. Então também não precisa ficar fazendo tanta ciência, em alguns casos, também em casos extremos. Perfeito. Mais uma vez, ele vai influenciar muito naqueles casos que eram limítrofes antes, né? Por exemplo, esses casos que a gente falou, MC de 27, mas com a baita circunferência abdominal. Enfim, esses casos muito claros, né? Não tem mistério, realmente. Maravilha. Então é isso, que o IMC ele acaba sendo, exatamente como o Ícaro comentou, né? Uma ferramenta de triagem inicial, né? Não sendo suficiente para a gente cravar obesidade de uma forma isolada.